Bom, já fui apresentar para a TV. Cadê a TV? É para o telão, para lá mesmo. Então, bom, não conta isso no meu tempo, pelo amor de Deus. Porque eu estou aqui. Pronto, estão me ouvindo direitinho? Bom, já fui apresentada, quero pedir desculpas pelo atraso. Minha chefe, minha boss, está aí para abonar minha falta no início da mesa. E é uma alegria estar aqui com vocês, né? Voltar. Eu estive no Paraná quando eu era adolescente. Século passado. Né? E estou aqui de novo. Obrigada pelo convite. Eu sou a saúde mental pop negra. Então, assim, quem me conhece já sabe que eu vou trazer algumas questões que talvez tragam algum tipo de incômodo, né, para pessoas que não acompanham a discussão que eu faço e que os meus pares fazem, e que a gente faz lá no mestrado de saúde profissional da população negra e indígena, lá na Bahia. Então, ter esse incômodo, ficar meio assim, mexidinho, é normal, é esperado, que bom que você está se incomodando. Né? Mas eu não tenho culpa disso, a culpa é da coordenação do evento que me chamou e já sabia o que ia acontecer. Então, a nossa mesa, eu trago aí uma foto, é uma foto que me assombra há alguns anos e que eu não esqueci de todas as centenas de milhares de pessoas mortas pela pandemia de Covid, né, 19, e ela fala muito sobre o tema que eu vou trazer aqui para vocês. Não é para lá. Pronto. E quando a gente pega o título dessa mesa, o título ele já diz sobre qual é o nosso assunto central. O que a gente veio aqui conversar e discutir? A gente veio conversar e discutir que a vida, nossa vida, ela é gestada, de modo geral, quando a gente pensa em saúde mental, por classificações aleatórias que vêm da história da psiquiatria e que servem a interesses tanto da medicina quanto a interesses de determinados grupos sociais e ao próprio capitalismo. É sobre isso. Né? É sobre a gente discutir que o acesso ao direito sai da gente discutir o que é que promove o sofrimento enquanto condições sociais, e isso tem sido deslocado para o domínio da saúde, mais naquele modelo que antecede o próprio SUS. Médico, privatista, hospitalocêntrico, marcado pelo modelo manicomial. Então, o que a gente está vendo é um retorno a esse lugar, e a mesa, pelo que eu entendo, se propõe a discutir que isso tem um efeito prático. Quem não se alinhar com esses critérios diagnósticos, ou quem não quiser estar em algum tipo de classificação diagnóstica, perde acesso a recursos. É quase que o direito à saúde sendo mediado por você passar por uma indústria ou empresas que promovem o quê? Consultas, exames e medicação. É sobre isso. Mas eu sou o quê? Né? Eu sou uma pessoa que vai trazer outras camadas. Não vamos ter tempo de aprofundar, então eu trago aí quem quiser assistir a um encontro que eu fiz lá na USP com colegas da USP. A gente teve mais tempo para discutir sobre o que eu vou falar a partir de agora, então quem quiser aprofundar pode ir lá, pode abrir, é esse o vídeo. Tá? E o que eu quero trazer para vocês? Que essa nossa discussão sobre acesso a direitos não faz sentido para nós do lado de cá. Quando eu digo nós, eu estou falando de negros e indígenas. Toda vez que eu falo nós, eu estou falando da população negra e indígena. Então, coloque isso na sua cabeça. Por isso que pode causar um desconforto. Vai ficar no desconforto. Eu estou falando sobre mais da metade da população brasileira que é racializada. Eu estou aqui falando negros e indígenas, mas a gente ainda tem povos ciganos, a gente ainda tem vários outros povos que são racializados, e esse raciocínio também serve para esses outros povos, mas eu vou centrar a minha fala do lado de cá. Estou aqui evocando Milton Santos, quando ele diz, do lado de cá da globalização, né? Do lado de cá
né? Então, do lado de cá, nosso, de negros e indígenas, a gente não está lidando com acesso a direitos, a gente está lidando, há alguns séculos, com sobrevivência. Então, quando a mesa pergunta, mas eu tenho que ter um diagnóstico para ter acesso a direitos, eu começo a me perguntar, para quem foram pensados os direitos? Não foi para negros e indígenas. Eu já começo a dizer o seguinte, a gente está trabalhando para garantir os direitos de quais humanos? Porque mais da metade da população não é considerada humana. E isso não é um erro da Matrix. Isso é o plano de nação, e essa é a história do Brasil. A gente está falando de um projeto de branqueamento desse país para que ele se torne um lugar de ordem e progresso. Tá? Então, isso nos afeta muito na saúde coletiva, quando eu discuto isso. Né? Porque a saúde coletiva ela é feita de heróis, ela é feita de pessoas sanitaristas e médicos, psiquiatras, que combateram a ditadura, que efetivamente deram as suas vidas até a sua morte para que houvesse o SUS funcionando para todos, com equidade, com integralidade, com universalidade. Aí vem eu e digo assim, está ótimo, mas não é suficiente e vocês continuam falhando naquilo que vocês falharam no começo das reformas. É por isso que o SUS não dá certo e é por isso que a reforma psiquiátrica também não vai dar. E é por isso que a gente está perdendo espaço para comunidades terapêuticas e para terapeutas e para todo tipo de gente não habilitada querendo propor formas ruins de, supostamente, produzir saúde mental. Então, para os grupos racializados, a produção da morte ela é necessária para a manutenção do poder na mão de determinados grupos. Então, olha só que incongruência a nossa discussão. A gente está discutindo acesso a direitos que são considerados fundamentais, pensando que mais da metade da população não está dentro desse lugar de humanidade, já de princípio, para ter acesso a esses direitos. Então, a minha discussão, a gente vai ter que ir mais para trás. Né? E aí, nós, do lado de cá, negros e indígenas, a gente está funcionando não na biopolítica, mas na necropolítica. Né? Que é o quê? O racismo de Estado cria mundos de morte, submetendo populações a condições de mortos-vivos. Nós já estamos mortos. Não ter acesso a direitos faz parte do plano. É sobre isso que eu quero falar para vocês. Essa é uma discussão. A discussão sobre biopolítica, que, lá no começo do acesso a direitos pelo diagnóstico, é uma discussão branca. É isso que eu quero dizer para vocês. E é uma discussão de homens brancos, heterocis, de classe média, sem deficiências, quando acaba. Do lado de cá, a gente está vivendo o advento do brutalismo. Quando o Trump fala assim, olha, hoje à noite, e aí eu disse, meu Deus, o mundo vai acabar, eu vou estar em Curitiba, eu não vou estar em Salvador. Eu sou de uma geração preparada, quem nasceu nos anos 70, 80, para a Guerra Fria. A gente achava que o mundo ia acabar ou na União Soviética brigando com os Estados Unidos, ou ano 2000 mesmo ia acabar tudo. Então, a gente em Salvador já tem até a música, né, da banda Eva, para tocar no dia do fim do mundo. Toca no carnaval, todo carnaval toca e toca no fim do mundo. Aí eu disse, mas não é possível. Eu vou estar em Curitiba quando o mundo acabar. Eu saí da minha casa para morrer em Curitiba. Né? E virou uma piada, né, na página. Todo mundo mandando, não vai acabar o fim do mundo, não, que é para você dar tempo de voltar para Salvador. Então, a gente está vivendo, e o Mbembe, mesmo que vai discutir na necropolítica, ele vai dizer o seguinte, olha, a gente está vivendo hoje o fim do humanismo tradicional. Essas ideias que a gente defende na saúde coletiva, de universalidade, de dignidade humana, de equidade, são ideais
que já não estão fazendo muito sentido. Eu não sei, a nova geração talvez perceba isso, a geração Z, talvez perceba isso com mais evidência, com mais força, do que a gente que vem da anterior, os milênios e eu que venho da X. Porque a gente ainda está lutando por ideais que não funcionam mais. Oh, eita, Jeane, calma, calma. Eu não tenho palavras de esperança, tá? Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. A gente vai conversar. Eu também não tenho soluções, mas a gente vai conversar. Aí, o que eu quero dizer? A gente está entrando, ou já entrou, numa era de brutalismo, do Trump chegar na televisão e dizer hoje uma civilização inteira será destruída, e ele não ter o governo dele não caiu logo depois que ele falou isso, porque ele precisava ser retirado do poder na hora que ele faz isso, porque ele está dizendo, eu vou destruir uma das civilizações mais antigas do mundo. Por quê? Porque eu quero. Porque eu quero o petróleo deles, e eu tenho o direito de destruir quem eu quiser para ter acesso a esses recursos. Isso, o Mbembe vai chamar de brutalismo. Tá? Então, a luta pelo acesso a direitos, ela faz parte de um momento histórico no qual a gente não está mais. Olha só como está ficando tudo pior. Né? O direito era só para um grupo específico, e agora nem esse direito mais a gente vai ter em breve. Oh, desconfigurou. Né? E quem é que vai discutir isso de uma forma muito interessante? É o meu querido colega Davidson Faustino. Ele vai discutir como o capitalismo neoliberal mais as big techs nos transformaram em objetos, totalmente. Quem está na geração Z e a alfa, né, que são os adolescentes de agora, já nascem num contexto de colonialismo digital. Já é uma forma de raciocínio diferente, de compreensão do mundo diferente. Já é um outro mundo que nós estamos vivendo. Nós que viemos de um mundo totalmente analógico, a gente está vendo, a gente está observando uma mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade passa por desconsiderar o acesso universal, equânime e integral à saúde, por exemplo, como algo válido. Olha só o que a gente tem para resolver. A gente já não tem mais profissionais de saúde entrando no SUS, claro, treinados na graduação, porque nós ainda estamos vivos e trabalhando, treinados na graduação para defenderem o SUS, para defenderem a luta antimanicomial, mas, quando vão para o contexto da saúde, o que é que eles vão encontrar? Organizações sociais de saúde, parcerias público-privadas, que são, na verdade, a privatização do SUS. O SUS já está privatizado, já opera na lógica do capital. E a lógica do capital, de bater meta, é absolutamente contrária ao acesso a direitos. Entende por que a gente está sofrendo agora? A gente está no meio de uma disputa, não é de narrativas, mas é, sim, de o que a gente pensa sobre o que é o direito, o que são seres humanos e quem deve ter acesso ou não a determinadas questões. O Trump, eu estava... Porque é assim, né? Eu abri essa página para o pós-doutorado para brigar. É só para bater boca. A gente estava lá discutindo que ele não é um louco. As pessoas dizem que homem é louco. Ele não é louco, gente. Ele representa exatamente as pessoas que pensam como ele. Essas pessoas estão vivas e entre nós. Eu coloquei lá na página. Elas são as pessoas que tratam pessoas como eu, como minha avó, como minha mãe, como minhas amigas, como se fosse da família, e negam um copo de água. São pessoas que vão sempre me ver como alguém que está ali para servi-las, e que podem me matar, e que podem tirar coisas de mim. Lembrem, o Irã ele é racializado, é um povo racializado. É para isso que serve o racismo. O racismo é um critério de distribuição da morte.
Então, para nós, a gente já está fazendo essa discussão há muito tempo. Porque o SUS, que é pensado para a maior parte, para toda a população, mas que tem, olha como chamam agora, clientela SUS. Em sua grande parte, mulheres negras e seus filhos, ele é pensado nesse momento e executado nesse momento por pessoas que assumem que a precarização da vida, a uberização da vida é possível. É por isso que é possível ter uma inteligência artificial trabalhando com saúde mental. Para quê? Para dar celeridade, para resolver problemas menores, como se saúde, para dar diagnósticos mais rápidos, como se saúde mental fosse algo que pudesse ser feito dessa forma. Eu participei de algumas oficinas sobre o SUS digital. Esse eu não, que a professora trouxe, eu não participei. E a primeira coisa que eu disse é: o SUS digital não alcança a grande maioria das populações fora dos centros urbanos. Só isso eu tenho a dizer, porque os aparelhos não chegam e não têm um sinal. Vocês estão fazendo o SUS digital para as pessoas que têm um aparelho e que têm acesso a dados e que estão nas cidades, nos centros urbanos, que têm as antenas. Então, vocês já estão estratificando quem vai ter acesso. E aí, gente, quem é que vai ter acesso? Vamos pensar quem vai ser essa pessoa com um aparelho bom e com dados suficientes para fazer consultas pelo SUS digital. Eu não preciso dizer nada. As carinhas de vocês não estão se vendo, mas as carinhas tudo assim. Né? E aí, o que a gente tem que pensar? Ai, meu Deus, eu vou correr agora. É que o mundo em que ocorreram as reformas psiquiátrica e sanitária, ele não existe mais. A própria noção de SUS, de direitos humanos, que foram pensados nesse momento histórico, já não existe mais. A gente já não faz mais sentido. Essa discussão é do pós-guerra. A gente queria um mundo que se unisse para que não ocorresse mais o nazismo, nem que houvessem outros líderes que dissessem: vamos exterminar uma civilização. Né? Então, eu vou passar aqui para a pergunta principal nossa, que é: nós precisamos de diagnóstico? Olha, estou falando nós. Olha de quem que eu estou falando. Negros e indígenas. Nós precisamos de diagnósticos. Vocês entendem que toda clínica ela é racializada? Todo cuidado em saúde mental ele é racializado? Porque o racismo e a noção de raça e de supremacia ele está na poluição do ar que a gente respira. Se a gente vivesse numa cidade poluída, é como essa poluição do ar. Não dá para separar o ar que a gente respira dessa poluição. A gente pode usar até máscaras, mas o racismo está ali presente. Eu discuto mais... Ai, desorganizou meu slide, estava tão bonitinho. Nesse texto aí, se vocês quiserem baixar, é gratuito. Né? Toda clínica, toda saúde mental, toda classificação, todo diagnóstico, todos os critérios diagnósticos, eles são racializados. E eles são baseados naqueles que propuseram esses critérios diagnósticos. Quem são essas pessoas? Homens brancos, psiquiatras, de países centrais, colonizadores. Quem mais? Sem deficiências, supostamente héteros. Ai, você me mandou embora? Você me cortou assim. Agora eu passo? Vai. Não conta meu tempo. Segura aí. Né? Então, eu vou discutir nesse capítulo, para quem quiser, é que todo o seu fazer clínico tem cor, todo diagnóstico tem cor. E ele reflete o processo de análise, o processo de pensar, e adultos, né? É um homem branco, adulto, sem deficiência, psiquiatra. Imagina, como é que isso vai dar certo? Nunca. Né? Com licença aos psiquiatras presentes. Eu gosto de vocês? Mais ou menos. Né?
mais ou menos. Para vocês terem ideia, um dos primeiros diagnósticos que surgiram para pessoas negras foi a drapetomania, que é o desejo incontrolável de fugir da escravidão. Olha só. Isso é de 1851, e é para vocês verem como toda reação ao racismo e ao status quo que negros e indígenas fizerem vai ser patologizado. Não que essas pessoas sejam racistas e queiram patologizar, mas é o raciocínio, o modo de ver as coisas, a interpretação do sofrimento sempre irá nos patologizar, porque se o branco, ele próprio, esse homem branco, é o padrão de normalidade, tudo que fuja disso será patologia. Qual era o outro diagnóstico? Sim, qual era o tratamento que está lá no compêndio? Chicotadas, naqueles que ficarem com a cara amarrada, carrancudos e insatisfeitos, e amputação dos dedos dos pés. Era esse o tratamento sugerido. E depois tem a distesia etiópica, eu acho que é assim, prevalente entre negros livres que não tinham uma pessoa branca para orientá-los. Então, quais eram os sintomas? Desobediência, destruição de propriedades, respostas rudes, brigas com senhores e o tratamento, chicotadas e trabalho duro ao sol. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando a gente não tem um diagnóstico pensado para nós, quem somos nós, negros e indígenas, pensando no nosso cotidiano, pensando todos os componentes e mediadores sociais que nos levam ao sofrimento, necessariamente seremos patologizados no nosso comportamento. A gente sai da régua. Se esses critérios... Então, assim, o que é que eu digo sempre, e sempre todo mundo se assusta comigo? Eu jamais vou dar um diagnóstico de transtorno de ansiedade para uma mulher preta com seus filhos pretos morando num território faccionado, sem considerar que ela ouve tiro o dia inteiro. Sem considerar que o filho dela pode não voltar para casa e ele pode morrer antes dos 15 anos. E isso já está pensado no cotidiano dessa família. Eu não posso ter os mesmos critérios de avaliação de níveis de ansiedade de uma mulher branca e uma mulher negra, ainda que elas morrem. Ato falha aí, quem é psicanalista. Ainda que elas morem no mesmo território faccionado, porque brancos e negros são tratados de forma diferente no mesmo território. Tá? Então, precisamos do diagnóstico? Vamos lá. Coisas ruins. Nos estigmatiza, contribui para a condenação, porque o diagnóstico de transtorno para uma pessoa negra contribui para ratificar o que o racismo pensou. Aí, está vendo? Então, um diagnóstico de transtorno opositor, desafiador, numa criança negra. Ele não explica. Uma criança branca, a dizer, gente, ele tem um transtorno. Né? Vamos medicar, vamos... Que está errado, viu? Não estou concordando com isso, não. Então, vamos cuidar. Esse cuidado, errado. Vamos cuidar dessa criança, porque ele tem um transtorno. Está explicado. Está errado. Mas a atitude, eu quero que vocês prestem atenção na atitude. Uma criança preta, e aí eu não estou falando de pardos apenas, né? Mas principalmente uma criança preta, que é uma criança negra, de pele retinta, escura, essa criança, a coisa vai ser assim, está vendo? Aí. É a criminalidade, futuro marginal. Precisa apagar logo antes que cresça. Precisa fazer alguma coisa. Ou coloca ele numa escola cívico-militar, ou a gente queima esse carinha antes dele chegar à adolescência, porque não vai levar a lugar nenhum. Entendem como é diferente o raciocínio em um caso e em outro caso? Ambos estão errados. Não estou defendendo. O que eu estou dizendo é o desfecho dos casos tende a ser diferente a partir do grupo racial. E aí a gente vai ter efetivamente que pensar que negros e indígenas vão desenvolver, sim, mais quadros de sofrimento e também de transtornos, se a gente quiser, porque nós estamos continuamente sendo submetidos a violências. No entanto, a gente não pode dizer que todo comportamento de negros e indígenas é um transtorno, porque isso é racismo. Isso é racismo científico.
Isso é frenologia, isso é final do século XIX. Entendem a delicadeza? Então, a gente vai ter, sim, necessidade de diagnósticos para ter acesso a cuidados. Não deveríamos, mas precisamos. E algo que, normalmente, a gente não pensa, já estou no final, já estou finalizando aqui, a gente não pensa que o diagnóstico, para nós, e o diagnóstico, quando ele é bem feito e quando ele é antirracista, quando ele considera o sofrimento racial ao qual nós estamos submetidos, ele nos dá status de humanidade, gente. E por que nos dá status de humanidade? Porque ele dá sentido ao sofrimento racial. O racismo no Brasil ele tem a qualidade da negação. Eu não sei como é aqui no Paraná, mas lá na Bahia... Algumas pessoas tendem a negar ainda que existe racismo. Eu não sei aqui. Aqui não, né? Não. Eu suponho que aqui não. Né? Então, é prática brasileira em todos os territórios, alguns mais, outros menos, o negacionismo do racismo e ignorar a questão racial, principalmente pela medicina, físio, TO, todo mundo da categoria de saúde. Na psicologia, a gente já andou um bocado, mas ainda temos muitos psicólogos que acham que só fazer um protocolo, chegar lá, fazer uma avaliação qualquer e dar um diagnóstico qualquer, ele já resolveu o problema todo, e isso não é assim. Então, quando a gente recebe um diagnóstico, e isso é importante a gente pensar também na mesa, traz um alívio. De alguma forma, o meu sofrimento tem um nome. Eu consigo nomear. Para aquelas pessoas negras que ainda estão alienadas dessa discussão, ela saber, não, eu tive uma crise de ansiedade. Isso, eu não estou doida. Ainda tem isso, eu não estou doida. Ela não sabe que é crise de ansiedade, como eu já tive pacientes. É porque a casa dela já foi arrombada várias vezes pela polícia de madrugada e ela desenvolveu várias crises de ansiedade e ela não conseguia relacionar uma coisa com a outra. Porque o território em que ela é uma mulher negra, mãe solo, que mora num território faccionado. Então, é possível fazer isso com mulheres negras. Isso não dá em nada. Então, ela tem uma crise de ansiedade. Quando eu vou investigar, aí eu disse, mas você consegue ver? Qualquer pessoa na sua posição estaria... E ela fica, nossa, é mesmo. Então, a gente precisa ir além da discussão sobre biopolítica e considerar essas questões. Obrigada. Desculpa, passei um pouquinho.